Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre como está a situação em relação ao coronavírus aqui na nossa região, sobre os dados e também a quantidade de leitos e várias outras informações sobre o que está acontecendo aqui neste momento aqui na nossa região. E para isso nós convidamos então o membro do Comitê Covid da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, o Jackson Arpini, que entende bastante do assunto, né? Sempre está falando sobre esse assunto, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo aqui, Jackson. Uma saudação especial às pessoas que nos acompanham pelas ferramentas eletrônicas do Bom Dia. Já de antemão agradecer a oportunidade de passar algumas informações, tendo em vista que estamos atravessando, infelizmente, o pior cenário desde o início do surgimento da epidemia a nível regional, que ocorreu, já é do conhecimento de todos, em meados de 2020. Portanto, estamos há quase um ano enfrentando a epidemia do novo coronavírus. Para nós iniciarmos então, o senhor Jackson, já falamos bastante, né, desde o ano passado, sobre os números e como essa situação ela vem aumentando, né, os números mudam bastante. Então, já começo lhe perguntando, né, atualmente, como está a situação aqui na nossa região em relação à Covid? Nós estamos verificando pelos indicadores um agravamento da mesma forma que o Estado verificou e o restante dos estados da Federação. Segundo levantamentos do próprio Estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos 3 momentos críticos. Um momento crítico em julho de 2020, um outro momento em novembro de 2020 e agora estamos atravessando esse momento. Existe uma importante informação com relação aos cenários anteriores. Nós estamos, neste momento atual, internando 5,4 vezes mais do que nos cenários anteriores. Então isso, de certa forma, justifica a sobrecarga do sistema de saúde, a exaustão dos profissionais e a carência de leitos para a assistência da Covid. Nos cenários anteriores, e aqui novamente me reporto a julho e novembro, nós tivemos um momento delicado, porém não tão agravado como agora. Por essa razão que o Estado sinalizou para todas as regiões de saúde, são 21 regiões de saúde, bandeira preta, altíssimo risco. E a bandeira preta leva em conta 2 fatores importantes: a possibilidade de sobrecarga do sistema de saúde, e isso está ocorrendo aqui na nossa região, e a alta velocidade de disseminação do vírus, que também vem ocorrendo na nossa região. Nós estamos enfrentando esses 2 fatores, por essa razão, obviamente que o cenário é extremamente delicado e nós estamos com taxas de ocupação, quando fizemos referência a leitos de UTI, acima de 100%, segundo o último boletim nós estávamos com 113%, e nós estamos com taxa de ocupação entre 60% a 70% com leitos clínicos. Nós temos na região também vários hospitais regionais que nos dão uma retaguarda técnica com relação aos leitos clínicos. Durante todo o processo pandêmico, essa taxa de ocupação ficou em torno de 10% a 15%. Nós estamos atingindo agora, neste novo cenário, mais crítico, mais agravado, uma taxa de ocupação nos hospitais regionais em torno de 45%, que também colabora para o agravamento do cenário. E diante de todos esses números, né, deste cenário, por isso, claro, como o senhor acabou de falar, estamos em bandeira preta. Então, na sua avaliação, não há possibilidade, por exemplo, de nós entrarmos em cogestão, o governador já determinou bandeira preta, não existe mais essa possibilidade. O que a gente poderia dizer? Este assunto é um assunto complexo. Nós tínhamos a ferramenta da cogestão para um cenário de bandeira vermelha, com possibilidade de migrar para uma bandeira menos restritiva, que era laranja. Nós tínhamos um plano estruturado a nível regional, que foi aprovado pelo colegiado dos prefeitos para esta possibilidade. Dado aos nossos indicadores, nós nunca realizamos um plano de cogestão de bandeira preta para a bandeira vermelha. Dado a primeira indicação para a nossa região de bandeira preta, nós obviamente trabalhamos, liderados pelo presidente e prefeito Paulo Polis, no sentido de elaborar um plano estruturado para a utilização desta ferramenta. Encaminhamos ao governo do Estado e, neste período de tempo, dado o agravamento, o governo do Estado, então, suspendeu a possibilidade de cogestão. Nós estamos acompanhando esse processo, o plano foi elaborado, o plano foi aprovado pela integralidade dos prefeitos, o plano foi encaminhado ao COI estadual e está em apreciação. Nós estamos mantendo contato permanente com o Estado para que esse plano seja homologado e, a partir do retorno da ferramenta legal da gestão compartilhada, a região pode ou não utilizar.
Claro que no momento em que nós apresentamos um plano de cogestão, nós, por força de normativa, condicionamos a alguns indicadores. Não é simplesmente adotar a cogestão de olhos vendados. Ela tem que seguir uma série de requisitos. Nós temos que olhar alguns indicadores, especialmente com relação a casos ativos, taxa de ocupação das estruturas hospitalares e número de óbitos. A partir desta avaliação e de outros indicadores, é que nós orientamos da possibilidade ou não da cogestão. Portanto, é importante que nós tenhamos este plano aprovado, porque nós acreditamos que esse cenário vai melhorar, talvez ainda demore questão de uma semana ou 2 semanas, mas o cenário tende a melhorar, e a partir da melhora deste cenário, se nós tivermos um plano aprovado e no momento oportuno, a gente pode, como região, fazer uso então da ferramenta da gestão compartilhada. E se caso, senhor Jackson, a gente acompanha esse aumento, claro, né? Se caso não melhorar, na sua opinião, existe a possibilidade de Erechim aderir a esse lockdown que algumas cidades fazem por 1 semana, 2? Até agora isso não aconteceu aqui, ainda bem, claro, mas será que existe essa possibilidade? Eu acredito que com essa movimentação, no sentido assim, da prevenção, da fiscalização e da assistência, dado a este agravamento, nós vamos ter nas próximas semanas indicadores mais positivos. Eu creio que haverá uma melhora nos indicadores e isso não nos levará a uma situação como essa. Se porventura isso não ocorrer e os indicadores continuarem piorando, obviamente que nós teremos sérios problemas, porque nós já estamos em sobrecarga do sistema de saúde, nós já estamos verificando uma sobrecarga dos profissionais de saúde, e aqui eu falo de toda a equipe. Nós estamos entrando em exaustão e aí sim haverá a necessidade de medidas mais amargas. Se nós utilizarmos assim apenas como um balizador ou como uma informação, nós em 1º de fevereiro, a nível de região, são 34 municípios monitorados, isso dá aproximadamente 240 mil habitantes. Nós tínhamos em 1º de fevereiro contabilizados 141 óbitos. Nós temos, segundo o boletim de ontem, 216 óbitos. Nós tivemos nesse curto espaço de tempo, em decorrência da Covid e do agravamento do cenário, 75 novos óbitos. Então nós temos que estancar essa situação, nós temos que minimizar os casos ativos, porque nós soubemos que a partir da elevação dos casos ativos, começam a surgir os reflexos. E quais são os reflexos? Aumento nas taxas de ocupação de leitos clínicos, aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI, e nós estamos vivenciando isso, e infelizmente, como indicador mais tardio, o surgimento dos óbitos. E nós também estamos verificando como região o surgimento, infelizmente, de inúmeros óbitos. E falando agora, mudando um pouco de assunto, senhor Jackson, falando da questão da vacinação. Aqui na nossa região, falando agora dos números, quantas pessoas que já foram vacinadas, quantas vacinas que nós recebemos e quantas pessoas ainda nós prevemos que vamos vacinar? Acredito que é algo que as pessoas também querem saber, né, a respeito da vacinação. O que é importante colocar para as pessoas é que nós temos algumas noções claras com relação à epidemia. E uma delas é a utilização da ferramenta da prevenção. Nós sabemos que todos os protocolos estão vigentes e que nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos fazer uso das medidas preventivas. Porém, nós já estamos contando com um grande aliado, que é a imunização, que é a chegada dos imunizantes. Todos são sabedores que o país tem uma extensão continental, nós temos mais de 200 milhões de habitantes e que nesse momento o Ministério da Saúde não disponibiliza de todo esse quantitativo. Por essa razão, a imunização está sendo feita de forma escalonada. Na nossa região, nós já recebemos 16.053 doses, isso corresponde a 6,73% da população. É um indicador ainda muito baixo, aqui eu estou fazendo referência apenas à primeira dose. Há uma expectativa da chegada de hoje de mais doses para ampliar essa campanha, mas nós precisamos, nesse momento que eu considero dramático, em que há uma sobrecarga da estrutura de saúde, em que há uma exaustão dos profissionais, nós precisamos aliar as duas ferramentas que estão à nossa disposição. Uma delas é os protocolos preventivos, são os protocolos sanitários que toda a população deve fazer uso, e nós temos que contar com uma expectativa muito positiva
que o Ministério da Saúde amplie a interlocução com outros laboratórios e que passe a disponibilizar para todos os estados da federação, que por sua vez vão repassar aos municípios, um quantitativo mais expressivo. Nós só vamos conseguir atravessar esse cenário mais crítico se houver esta união de esforços da prevenção com a imunização. Nós soubemos que a disseminação está em velocidade avançada, há um alto índice de contágio. Nós temos que coibir isso com medidas preventivas, evitar a aglomeração de pessoas, a utilização da máscara de proteção individual, nós temos que utilizar do álcool gel e nós temos que buscar e ter uma expectativa muito positiva que a gente consiga, com a chegada dos próximos dias, imunizar mais pessoas. O senhor acredita que se a população como um todo se unir, claro, né, e continuar tomando essas medidas preventivas, como os protocolos que nós conhecemos, existe assim uma projeção de quando nós poderíamos sair desta bandeira preta, de talvez assim melhorar essa situação, né? Eu não tenho dúvida e tenho dito reiteradas vezes que os indicadores da Covid são o reflexo do comportamento da sociedade. Eu acabei de mencionar que nós já temos algumas respostas com relação à epidemia. E uma delas é que nós soubemos a forma de contágio. A forma de contágio se dá pela aglomeração, pela proximidade das pessoas. Se nós temos números negativos com relação a casos ativos, se a cada novo levantamento nós verificamos um incremento maior de casos ativos, nós podemos avaliar que parte da população não está adotando com o devido rigor os protocolos sanitários. Por essa razão que os números não param de crescer. Se houver uma resposta, uma reação positiva da sociedade, da coletividade, da adoção, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos migrar para um cenário mais positivo. A partir do momento em que nós migramos para um cenário mais positivo, começa a reduzir os reflexos, e os reflexos são as taxas de ocupação dos leitos clínicos e dos leitos de UTI, há um alívio na sobrecarga do sistema de saúde e há uma diminuição do número de óbitos. Com isso, nós podemos ter, e aqui é extremamente importante, nós podemos manter o foco, a priorização na saúde, porque nós estamos trabalhando para salvar vidas, mas podemos também, a partir desta migração para um cenário melhor, ter um olhar para os setores produtivos e para a sociedade, que nós temos o entendimento e somos sabedores que também estão enfrentando um momento muito difícil, dado que esta pandemia está se arrastando há mais de um ano. E não só aqui, né, como aqui em Erechim, região, em todos os países. Senhor Jackson, então já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Em nome do jornal, de toda a equipe, eu agradeço a sua presença aqui, pelo seu tempo, sua disponibilidade e também por trazer todos esses esclarecimentos e dados para nós e também para a população. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, aproveito para fazer um apelo a toda a sociedade e a toda a coletividade regional. Nós só vamos conseguir transpor essa situação se houver este engajamento, esta reação da sociedade no que diz respeito à adoção dos protocolos sanitários. E nós temos que torcer, ficar numa expectativa muito positiva, que a cada dia a gente consiga receber mais imunizantes para imunizar um número mais expressivo da população e, a partir daí, partir então para um cenário mais promissor. Ok, perfeito. Muito obrigada. E a você de casa que nos acompanha, o nosso muito obrigada. E eu lembro que nós fizemos essa entrevista sem o uso da máscara, mas estamos aqui respeitando o distanciamento social e não utilizamos da máscara apenas para captar melhor o áudio para todos aí de casa conseguirem entender bem, perfeitamente as informações. Então eu já vou ficando por aqui, nosso muito obrigada. Lembrando que se você quiser rever esta entrevista ou também outras, você pode acessar o site aqui do Bom Dia. Até mais!